Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre este livro aqui diferente, que é o A Cachorra, da Pilar Quintana. Esse livro aqui é um lançamento da Editora Intrínseca do mês de novembro, tá? A Pilar Quintana é uma das autoras convidadas para Flip de 2020, mas acontece o seguinte, gente, eu estou gravando esse vídeo no dia 15 de novembro, mas vocês estarão vendo ele provavelmente no final de janeiro ou no início de fevereiro, então a Flip vai ter passado e vocês vão ter ouvido falar alguma coisa sobre esse livro ou sobre a autora, mas enfim, eu queria muito trazer essa conversa aqui porque eu achei esse livro bem interessante. E para começar essa conversa, eu quero deixar aqui meu agradecimento à Editora Intrínseca, que me cedeu esse exemplar de cortesia por conta do meu trabalho como livreiro, tá? Não é por conta do meu trabalho como booktube, isso daqui não é um publi editorial, tá? Quero deixar bem claro isso. E uma outra coisa que eu quero levantar aqui, que eu acho muito importante, é de que a Intrínseca é uma das poucas editoras que reconhece o papel do livreiro na divulgação dos livros. Assim, é muito impressionante a forma como a Intrínseca trabalha junto com os livreiros. A Intrínseca, nesse quesito, é minha editora favorita. Ela consta aí na minha lista de editoras favoritas no geral, mas assim, eu acho muito impressionante todo o trabalho que eles fazem junto com os livreiros, de divulgarem os livros, de falarem sobre o que se trata os livros, de fornecer cortesia, por exemplo, quando a gente se interessa, pra gente conhecer melhor. E isso são poucas as editoras que fazem, e são as poucas editoras que reconhecem a importância do livreiro, tá? Do papel do livreiro pra divulgação dos livros. Mas enfim, a Editora Intrínseca está de parabéns em todos os quesitos, seja no quesito com o livreiro, seja no quesito com o público, tá? Eu não estou falando isso porque eu ganhei livros de cortesia, não é nada disso, tá? Eu já admirava o trabalho da Intrínseca antes mesmo de eu trabalhar em livraria, por conta de amigos que trabalhavam em livraria e me falavam, e quando eu passei a trabalhar em livraria, passei a admirar muito mais o trabalho deles, tá, gente? Assim, eles realmente é uma editora preocupada em todos os aspectos do livro, tá? Não só preocupada com o leitor, mas também com quem vai passar esse livro para o leitor. E assim, são poucas as editoras que fazem isso, tá? Não quero nem citar nomes aqui de algumas editoras que estão cagando e andando para os livreiros, mas enfim, esse não é o tema do vídeo, tá? Mas eu realmente só queria deixar aqui minha opinião sobre isso, porque assim, a gente tem que reconhecer e tem que agradecer, e enfim, Intrínseca tem total minha admiração, tá? Mas vamos então conversar sobre o A Cachorra, que é então o tema desse vídeo. Bom, gente, o A Cachorra é escrito pela Pilar Quintana. A Pilar Quintana é colombiana e a Pilar Quintana é uma das novas vozes da literatura latino-americana. E eu vou falar pra vocês que a Colômbia, além de ter o Gabriel Garcia Marques como o grande cânone lá deles, tá bem representado atualmente pela Pilar Quintana, pelo menos ao meu ver. Porque, cara, esse livro aqui, ele só poderia ter sido escrito por uma pessoa latino-americana ou por uma pessoa de algum país que fugisse da rota Estados Unidos e Europa. Sem brincadeira, esse livro aqui é um daqueles livros que são no estilo A Vegetariana, tá? É um livro que, assim, gente, eu não vou dizer leiam, super recomendo pra todo mundo, porque não acho que seja o caso, tipo assim, oh meu Deus, recomendar pra todo mundo, porque esse livro, pra começo de conversa, ele tem essa vibe, como eu falei pra vocês, soturna, e tem essa vibe diferente, assim, é um tipo de narrativa diferente, é um tipo de história diferente, contada de uma maneira diferente, que, ao meu ver, é muito boa porque simplesmente se distingue dessa tradição literária norte-americana e da tradição literária europeia, o que é impressionante, gente, porque assim, a gente vê que um livro como A Cachorra só poderia ter sido escrito por uma latino-americana, por um latino-americano, enfim, ou então por alguém de algum outro país que foge desse eixo, Estados Unidos e Europa, e isso é muito bom, porque assim, isso daqui é uma literatura completamente diferente, uma literatura completamente única, é uma literatura completamente distinta do que a gente está acostumado a ver, do que a gente tem acesso, né, porque a maioria das editoras aqui no Brasil publicam, em sua maior parte, livros de literatura americana e de literatura europeia. Então assim, é um sopro de ar a gente receber um livro como esse, porque assim, eu até comentei num vídeo que eu fiz falando sobre a autobiografia da minha mãe, de que assim, a gente precisa cobrar as editoras para publicarem autores de outros países, porque meio que a gente indo nesse eixo do que é muito falado no mundo por conta dos Estados Unidos e da Europa,
a gente acaba perdendo preciosidades como, por exemplo, o livro da Jamaica Kincaid, que é a autobiografia da minha mãe, livros como esse que estão chegando agora aqui no Brasil. Eu fico muito feliz com esse tipo de publicação mesmo, tá? Eu acho muito importante a gente ter acesso a outras literaturas, a outras culturas. E, bom, deixa eu falar sobre o que é que se trata A Cachorra, pra ver se eu convenço vocês aí de lerem esse livro, porque foi um livro que eu gostei muito e eu quero que as pessoas leiam, apesar de ser um livro diferentão, um livro soturno, como eu quero repetir, quero deixar bem claro aqui pra ninguém ir lê-lo desavisado, tá? E bom, gente, aqui no A Cachorra a gente vai então acompanhar a história da Damares, que é uma mulher ali que ela já tem em torno dos seus 40 anos, e ela vive num vilarejo praiano ali na Colômbia que não tem nome, tá? A Pilar Quintana, ela não diz pra gente onde é, mais ou menos ali na Colômbia. A gente sabe que é costeiro, que é perto, que é um vilarejo praiano, mas enfim, ela não dá nome aos bois e, bom... E o livro se inicia então com a Damares adotando uma cachorra ali com uma dona de um bar/restaurante que tem ali naquele vilarejo. E a gente vai acompanhar então aqui nesse livro a relação da Damares com essa cachorrinha. E o que acontece nesse livro é o seguinte: a partir do momento em que a gente vai acompanhando a relação da Damares com essa cachorra que ela adotou, a gente vai descobrindo então alguns pontos da vida dela que tornam essa decisão de ela adotar essa cachorra e a forma como ela se relaciona com essa cachorra uma coisa mais profunda, sabe? É quase como se esse livro fosse uma grande análise psicanalítica da relação da Damares com essa cachorra e da relação da Damares então com a maternidade, porque a Damares tem uma grande questão com isso da maternidade. Porque toda essa questão envolvendo a maternidade na Damares é bem delicada e bem complicada, porque assim, o casamento dela meio que acabou, assim, ela vive com o marido dela, mas ao mesmo tempo eles têm uma relação estranha por conta disso. Então assim, a relação da Damares com essa cachorra vai ser muito marcada pelo que aconteceu na vida dela e por algumas tragédias que aconteceram na vida dela também. Porque é o seguinte, além de toda essa questão da maternidade, a Damares ela vivenciou um evento muito traumático que foi a morte, então, de um dos filhos dos patrões dela, que ela presenciou. Foi uma morte muito traumática porque os dois eram crianças e isso marcou a vida dela e isso acompanha ela porque ela ainda vive na casa dos patrões dela que ela viu o filho morrer. E assim, gente, à medida em que a gente vai entrando no livro, a gente vai então entendendo um pouco mais da vida da Damares e a gente vai vendo a relação meio que estranha e bizarra dela com essa cachorra que ela adotou e de como as coisas na vida dela influenciam a relação que ela tem com essa cachorra. E assim, gente, esse livro aqui é um livro que, como eu falei pra vocês, eu não sei se eu recomendo pra todo mundo, mas eu espero convencer vocês de lê-los, porque primeiro, como eu falei pra vocês, é uma literatura muito diferente, é uma literatura que foge do senso comum, foge, enfim, do tipo de escrita que a gente está acostumado a ver, foge do tipo de narrativa, de trama e plot que a gente está acostumado a ver, foge também muito da relação de maternidade que a gente está acostumado a ver na literatura. Eu acho que hoje isso está mudando, essa questão da maternidade, né, com diversas autoras aí falando por diversos prismas sobre isso, o que é muito interessante. Mas esse livro aqui, ele tem um grande mistério, que é a aura dele. A aura dele é uma aura que existe uma tensão crescente no livro, tá? Você vai lendo e você vai ficando tenso, porque a forma como os cenários são construídos é muito impressionante no sentido de que tem uma mescla muito interessante entre esses cenários, porque a gente tem ali um vilarejo costeiro da praia, né? A gente tem a beleza e a luz da praia, mas ao mesmo tempo a sensação que a gente tem em vários momentos aqui desse livro é de que a gente tá num cenário de filme de suspense que se passa no leste europeu ou ali na Europa muito fria. Eu não sei como explicar isso, mas é basicamente isso, sabe? A forma como a Pilar Quintana vai construindo essa tensão no livro é muito impressionante nesse aspecto de mesclar um local que é de sol, um local que, enfim, é praiano, com essa coisa meio... coisa fria, escura, como eu falei pra vocês. Eu acho que a palavra que define esse livro pra mim é soturna. Então, assim, é muito impressionante a forma como isso vai sendo colocado no livro. E, gente, assim, o outro grande ponto do livro é o que eu falei pra vocês, essa tensão constante, sabe? A todo momento você acha que vai acontecer alguma coisa muito estranha nesse livro, tá? Mas apesar desse livro aqui ter uma tensão crescente,
ele vai te surpreender, seja positivamente, seja negativamente, dependendo do que você espera pro final dele e pro desfecho dessa narrativa, mas pode te surpreender positivamente também, porque, assim, gente, eu não quero dar spoilers e eu não quero acabar com a graça da leitura de vocês, tá? Então não vou falar sobre como é que vocês vão se sentir ao final desse livro, porque eu acho que a grande graça é você ir sem saber muito o que esperar desse final. Mas assim, é um final que vai agradar algumas pessoas e que vai desagradar também algumas outras pessoas. Então assim, a grande coisa que me fez gostar do livro, assim, no geral, no todo, é de que ele é um livro que ele vai além do que está escrito nele. Ele vai além das palavras que estão nele, ele vai além dessa narrativa, ele vai além da trama. As coisas que acontecem nesse livro ultrapassam o texto e vai diretamente pro leitor, ou seja, é o que eu estou falando pra vocês. Vai depender muito de que tipo de leitor você é. Se você é um leitor que não curte ser surpreendido, por exemplo, de que você gosta de leituras que sejam mais tranquilas, mais leves, mais previsíveis, esse livro não é pra você, tá? Esse livro realmente não é pra você, porque assim, esse livro ele vai te surpreender, seja pro bem, seja pro mal. Então, assim, é isso. E eu acho, assim, gente, eu peço pra vocês o voto de confiança pra lerem esse livro, porque, assim, eu acho que é importante a gente conhecer essa nova literatura que tá sendo produzida na América Latina, mas, mais além do que isso, é a gente sair da zona de conforto, é a gente pensar diferente, é a gente lidar com situações diferentes que esse livro aqui coloca a gente, sabe? Porque, assim, esse livro aqui coloca o leitor numa situação, num ponto diferente, sabe? Num ponto fora da curva. E, assim, eu acho que vale muito a pena. Eu peço o voto de confiança de vocês pra vocês lerem esse livro, porque eu acho que é um livro que, além de tudo isso, ele abre pra muito pano pra manga, assim, no sentido de a gente pensar além do texto, a gente pensar sobre as nossas convicções, sobre as nossas percepções. Então, assim, recomendo demais essa leitura, assim, de verdade, pra gente sair da zona de conforto. É um livro que vai te tirar da sua zona de conforto e que eu acho muito importante a gente ler esse tipo de livro, sem brincadeira, sabe? E, assim, uma outra coisa que eu quero falar sobre esse livro é de que ele de que O A Cachorra é uma obra que nos engrandece como leitor, no sentido de a gente parar e pensar sobre a leitura, tá? É muito difícil alguém passar por esse livro e ficar impassível, seja pro bem, seja pro mal, seja você gostar, seja você não gostar, sabe? Eu acho que é um livro que levanta muita coisa, assim, no sentido de debate. E no sentido que é um debate muito saudável pra gente pensar os caminhos da literatura, sabe? Os caminhos do que a literatura pode nos levar e pode nos fazer pensar. E eu acho isso muito importante, acho isso muito legal, acho isso muito bacana. Esse livro aqui é um ótimo livro pra Clube do Livro. Eu adoraria participar de um Clube do Livro sobre este livro aqui, porque, caramba, é como eu falei pra vocês, dá pano pra manga mesmo, assim. E sem contar de que esse livro, as páginas voam, você lê muito rápido, não é um livro que é denso no sentido de ser uma leitura arrastada, cansativa, nada disso. As páginas voaram, eu li esse livro super rápido, eu peguei ele hoje, no domingo, e terminei ele hoje mesmo, assim, um pouco no trabalho, voltando pra casa. Então, assim, gente, realmente é uma leitura que, pra mim, ao meu ver, foi muito importante e muito interessante pra mim como leitor, sabe? Eu gosto demais desse tipo de leitura, de que me faz, assim, pensar e de que me tira da minha zona, sabe, de conforto. Mas eu entendo também quem prefere ficar na zona de conforto e tá tudo bem, tá, gente? Mas é só avisando isso pra você não ter uma grande decepção, tipo, querer jogar esse livro fora, achar que jogou dinheiro fora. Então, assim, fica aí aviso em cima desse livro, tá? E é isso, gente, eu vou terminar aqui essa indicação. Espero muito que vocês tenham curiosidade em ler esse livro, porque, enfim, é um livro que eu acredito que é importante pro nosso papel como leitor, pra pensar não só sobre os temas que ele levanta, mas, enfim, sobre até onde o texto pode ir e até onde as nossas convicções e as nossas opiniões e as nossas ideias chegam no texto, sabe? E isso é muito, muito interessante mesmo, tá? Fica aqui a dica do A Cachorra. Quero lembrar mais uma vez pra vocês de que esse vídeo não é publi, tá, gente? Eu realmente adorei esse livro, realmente confio, indico fortemente ele, tá? Assim,
acredito demais no potencial desse livro. Espero que ele se torne um clássico, porque, assim, é um baita livro mesmo. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Deixo essa dica. Deem uma chance pro A Cachorra. Leiam o primeiro capítulo. Eu vou deixar o link da Amazon aqui pra vocês darem uma olhada, pra vocês sentirem se vocês vão gostar ou não. Mas eu juro pra vocês de que é uma leitura de que você vai entrar dentro dela, de que você vai ler super rápido e de que você não vai ficar impassível diante dela. Isso que é importante também, tá? É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like. Se você é novo no canal, não se deixe de se inscrever, porque toda quarta e todo domingo a gente tá conversando aqui sobre algum livro muito interessante, ou sobre literatura, ou às vezes sobre algum livro não tão interessante. Vida que segue. E é isso, gente. Olha, caso você já tenha lido A Cachorra, me diz aí o que é que você achou. Caso você tenha curiosidade de ler também, fala aí qual é a sua expectativa pra esse livro. E é isso, gente. Leiam A Cachorra, fica aqui essa minha dica. Dica imperdível mesmo, tá bom? É isso, gente. Olha, vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.